Bom dia, graça e paz, mais um dia começando, manhã do dia 7 de abril de 2026, agora são 7 horas e 2 minutos. Você que nos acompanha através da nossa rádio, você agora também passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook e logo seguido o canal Conectado ao Sagrado. Nessa manhã eu quero ler com você, queridos, o texto ali de 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3, 4, 5, 6, e diz assim, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar estas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia, sabe? Então, é isso que muitas das vezes nós queremos e vivemos dentro das igrejas e na nossa vida, ensinos falsos acerca de Deus. E é esse Deus agora que nós estaremos orando, eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela bênção, pela proteção. Ó Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos ouvindo nesta manhã. Eu coloco a todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, Pai. Abençoa-nos com a Tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia também seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, de contenda, de vício, de prostituição, de divisão, de mágoa, de rancor, de ódio. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agora, imagina uma comunidade cristã vibrante, cheia de esperança, mas começando a ser infiltrada por vozes sedutoras e que, sob disfarce de autoridade religiosa, distorcem a verdade bíblica. Pessoas fiéis sendo seduzidos por falsos ensinos que parecem religiosos, mas que na essência os afastam do verdadeiro evangelho. Então essas vozes, muitos anos atrás, eram os falsos mestres da lei e que hoje continuam presentes de maneiras variadas. Então a advertência que Paulo faz aqui a Timóteo é um apelo urgente. Não se deixe enganar. Mantenha-se na verdade e na fidelidade ao Evangelho de Cristo. Jesus sabia disso. E ele falou assim: buscai nas Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Ontem eu falei para o Bruno, ele estava falando de alguém que foi enganado em determinado lugar. Eu falei: olha, filho, existem falsos pastores porque existem falsas ovelhas. Simples assim. Porque a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Jesus é o pastor das ovelhas. E Jesus diz assim: buscai nas Escrituras. Buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. E é ela mesma que testifica de mim. É a palavra de Deus que nos protege dos falsos mestres da lei.
O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu discípulo, por volta do ano 62 a 64 depois de Cristo, durante um período da expansão do cristianismo no Império Romano. Mas a igreja primitiva não só sofria perseguições externas, mas também desafios internos, como heresias, ensinos distorcidos e falsos mestres. No primeiro século já tinha isso, se espalhou. Por exemplo, a festa da Páscoa foi comemorada nesse domingo. A Páscoa, a festa dos hebreus, ela tinha ervas amargas e um cordeiro imolado. A ervas amargas foi transformada em chocolate. O cordeiro imolado foi transformado num coelho, que ainda bota ovo, que é contrário à natureza. Então isso foi se infiltrando. Então na época, os falsos mestres da lei eram frequentemente judeus convertidos ao cristianismo, que insistiam na necessidade de cumprir a lei mosaica como condição para a salvação. Eles buscavam promover um sincretismo entre o judaísmo e o cristianismo, para distorcer a liberdade que Cristo trouxe. E foi assim que Paulo começa a alertar que esses mestres não apenas distorcem o evangelho, mas também promovem a doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1, colocando cargas pesadas sobre as pessoas com a finalidade de escravizar, para dominar a vida das pessoas, principalmente a vida financeira. Então Paulo entra na discussão teológica aqui, por quê? Porque ele enfatiza que o evangelho é uma mensagem de graça libertadora, e que qualquer ensino que coloque a salvação na base da obediência da lei ou das obras humanas é uma distorção do verdadeiro evangelho. Então os falsos mestres da lei, ao promoverem a lei como meio de salvação, negam a suficiência de Cristo e o poder do Espírito Santo também. Então esse texto lido aqui de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante, também nos desafia a refletir sobre a natureza da lei. Ela revela o pecado, mas não salva. A lei mostra o pecado, mas ela não é salvífica, não é salvadora. A salvação vem pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Então, qualquer ensino que adicione requisitos à obra de Cristo é uma tentativa de substituir a graça pela lei. E isso é uma heresia. Então, o texto que nós lemos, por exemplo, aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: Como te ordenei, quando fui para a Macedônia, que permanecesses em Éfeso, para que mandasses certas coisas que não ensinassem doutrina contrária à fé, nem entregasse as fábulas vãs e genealogias sem fim, que produzem discussão em vez de fé que vem de Deus. Doutrina contrária à fé, do grego hexa, né? Redoxa. Os falsos mestres, eles estavam distorcendo a essência da fé cristã. E eles estavam adicionando especulações inúteis e genealogia que alimentavam discussões vazias. Sabe aquelas conjecturas dentro da igreja de determinados assuntos que não levam a nada? E ficam buscando pelo em ovo? Que não leva a nada, aquelas conjecturas. Mas se fosse assim? E se fosse assim? Eu particularmente, quando alguém traz um assunto desse, eu falo, não tem nada a ver, eu já mudo de assunto. Eu não dou ibope para isso aí. Sabe? Então, e essa genealogia sem fim no versículo 5 ali, são referências às tradições judaicas, que se tornaram obsessões inúteis, desviando o foco da verdade do Evangelho. E o objetivo da lei, de acordo com o versículo 5, né, o objetivo da lei é o amor que vem de coração puro, de boa consciência e de fé não fingida. Nós continuamos obedecendo a lei.
só que nós obedecemos pelo amor a Cristo. E a palavra objetivos, do grego scopus, o propósito final da lei é conduzir ao amor genuíno, não a uma moral superficial ou a obra para a salvação. Tem pessoas que querem viver uma moral superficial, falam uma coisa e faz outra. Isso nós temos visto muito no nosso meio. Pessoa que quer passar uma vida moral sem ter, não tem frutos para demonstrar, cobra dos outros o que eles não fazem. Aqui também tem fábulas vãs, histórias ou ensinos inúteis que não levam à verdade. Outro dia eu estava vendo, de vez em quando eu assisto a alguns debates e pego aqueles temas bem, sabe, que não alimenta, é bom para o conhecimento, mas para a discussão acaba fragilizando a fé daqueles ouvintes que são neófitos, recém-convertidos. Então, palavras blasfemas, blasfemador, alguém que fala mal de Deus ou distorce a sua palavra. Esse é o falso profeta. Hoje é comum as pessoas irem às igrejas buscando prazer, palavras que satisfaçam o seu ego e que lhe dê prosperidade, riqueza. É o que se prega hoje em muitas igrejas. Jesus pregava sobre o pecado. Jesus pregava sobre a salvação, sobre o reino dos céus. A igreja do primeiro século pregava sobre o pecado, sobre a salvação e sobre o reino dos céus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9, ali Paulo adverte contra outros evangelhos, reforçando que qualquer ensino que distorça o evangelho de Cristo é uma heresia. E na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1 ao 3, ali fala sobre falsos mestres que introduzem heresias destrutivas. E em Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11, alerta para os que perturbam a igreja com palavras enganadoras. É por isso que Jesus diz: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e ela mesma que testifica de mim, ou seja, leia a Bíblia. Busque nos textos sagrados. Não fique só como ouvinte. Não leia a Bíblia só. Tem pessoas que vão à igreja só aos domingos e levam a Bíblia e só abrem para ler o texto que o pregador vai falar. E não lê mais a Bíblia em casa. As pessoas estão se acomodando a isso aí. Leem vários livros que falam da Bíblia, mas não leem a Bíblia. Na história da igreja, heresias como o gnosticismo, o arianismo e outros ensinos distorcidos surgiram e levaram muitos à perdição. Ali, por exemplo, no IV século, Arius ensinava que Jesus não era eternamente Deus, ou seja, uma heresia combatida pelos concílios da época. E Jesus diz assim: não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não disse ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele está em Deus e Deus está nele. Então, tudo, Cristo, ele é o centro da verdade. Jesus é a palavra encarnada, a revelação definitiva de Deus, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Então, todo ensino que leva a Cristo, que exalta a sua obra redentora, é o ensino verdadeiro. Os falsos mestres tentam reduzir Cristo e acrescentar condições ou criar novas doutrinas. O homem cria decretos hoje. Eu decreto em nome de Deus. Ninguém pode decretar nada em nome de Deus. Em nome de Jesus você só pode curar enfermos e expelir demônios. Tudo é decretado no céu pelo próprio Deus. Os milagres sumiram da normalidade da vida das pessoas. Ou os milagres acontecem e as pessoas não conseguem identificar que aquilo foi um milagre. Mas, pastorzão, quais são as lições práticas que nós tiramos desse texto que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 6 ali? Primeira lição é uma vigilância doutrinária. Como membro do corpo de Cristo, devemos estar atentos às heresias modernas, às falsas doutrinas e aos ensinos que distorcem a graça de Cristo. Segunda lição,
Fidelidade à palavra. Estudar e meditar na Escritura é fundamental para discernir o verdadeiro falso profeta, falso ensino. O salmista diz assim: na sua lei eu medito dia e noite. O salmista diz assim: a sua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Sabe? Então, temos que nos apegar à palavra de Deus. A terceira lição é: viva o evangelho na prática. O amor e a fé é uma boa consciência. O amor e a fé e uma boa consciência devem nortear a nossa vida cristã. O que é uma boa consciência? É você discernir o que é certo e o que é errado. Simples assim. E a última lição: cuidado com as discussões vãs. Evitar debates inúteis que desviam do foco do evangelho. Eu, por exemplo, quando surgem aquelas questões que não levam a nada, mas se isso e aquilo, se isso e aquilo. Para com isso, sabe? Às vezes essas mentes modernas, essa juventude moderna, querem questionar porque ouviu fulano, ciclano e beltrano falando e trazem esse assunto. Eu corto logo, para não ficar alimentando o ego dos falsos ensinos. A Bíblia diz tudo o que eu posso fazer. E a Bíblia condena o que eu não posso fazer. Então, eu quero dizer para você, queridos, que a advertência de Paulo é clara. Não nos deixemos enganar por falsos mestres que distorcem a palavra de Deus. Por quê? Porque o compromisso do cristão, do crente em Cristo Jesus, o compromisso dele é com a verdade revelada em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E essa verdade nós temos acessível a nós hoje. Séculos atrás ninguém tinha acesso à palavra de Deus e brigavam para ter acesso. Hoje tem acesso e brigam para esconder, para não ler nas Escrituras. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado em nome de Jesus. E ser vigilante para que os falsos ensinos não roubem a tua salvação. Deus abençoe. Graça e paz.